Olá, meus caros, nessa oportunidade vou falar sobre ofertas, petições e mais petições e de hipocrisia. Eu estive recentemente no santuário da Madre Paulina, não para ir lá ver culto, na realidade missa, mas para conhecer o redor ali, tem coisas bonitas para você ver, da paisagem. Eu já vou ali há muito tempo, fui novamente. Só que eu nunca tinha filmado aquela parte. Então eu filmei, coloquei até no outro canal, conteúdo edificante. Coloquei o museu, coloquei lá onde que sobe, que fica vendo do alto, lá uma espécie de colina, um mirante que você vê. E também filmei, você vai ver alguns vídeos aí, de como eles fazem lá. E são católicos, né? Madre Paulina católica. E condenam muitos protestantes de pedir dinheiro, pedir voto, pedir oferta, pedir isso, pedir aquilo. Mas eles também têm as petições deles e o comércio deles dentro da igreja. E você está vendo aí no vídeo que tem um santo com oferta embaixo, para você deixar o dinheiro ali. Do outro lado, da mesma maneira. O santo, escrito oferta, colocar a oferta ali. Na frente do santuário Madre Paulina, para você também ajudar ali. Não pede dinheiro? Qual é a igreja que não pede dinheiro? É só a igreja protestante que pede dinheiro? É só a igreja protestante que pede dinheiro? A igreja católica não pede? Grande falácia, né? É só conhecendo os bastidores para entender isso aí. Então, meus caros, é lamentável que o sistema religioso ele cega muitas pessoas, né? E o fanatismo que os próprios doutrinadores do sistema religioso fazem as pessoas ter, cega eles mais ainda, ao ponto de eles não enxergar um palmo na sua frente, uma mão na sua frente. Como que você pode combater as igrejas protestantes, igreja universal, igreja dessa da teologia da prosperidade, se na própria igreja católica tem petição de dinheiro, tem os vendilhões do templo, que é ao redor, por exemplo, ali do santuário da Madre Paulina, e dentro de outros santuários, sempre tem aquele salão comercial do próprio santuário, aos redores, as vendas, quando não tem venda de comidas e bebidas na frente do próprio santuário. Eu falei num vídeo da IPDA que tem lá nos redores da IPDA, e na garagem da IPDA tem venda de comida para o pessoal. E na igreja católica também tem. Se for possivelmente na Praça da Sé, se for lá na Catedral do Padre Marcelo Rossi, se você for em várias dessas catedrais, paróquias, santuário, qual que seja o santo, vai ter. Então, pare com isso de dizer que é só protestante, é catolicismo também, porque o protestantismo é filho do catolicismo. Muitas coisas que estão na igreja católica estão no protestantismo, e mesmo nas suas mais diferentes vertentes existem. O povo é enganado e não sabe. Ah, então tu és contra a doar? Como é que a igreja vai se sustentar? Como é que... Tem como sustentar. Deixar o pessoal doe de livre espontânea vontade. Ah, mas na igreja católica é diferente. Lá tem um negócio para colocar e o pessoal doa de livre espontânea vontade. Será mesmo? Será que não é induzido? Depois tem bingo. Depois tem venda de livros, venda de DVD, venda de santinhos, venda de crucifixos, venda de imagens, como eu fui ali, imagem da Santa Paulina, mais não sei do que, mais não sei do que. Para analisar. Tudo a mesma coisa. Tudo que Jesus combateu, vendilhões no templo. Ah, mas Jesus fez um milagre e mandou o camarada lá pagar a oferta para o sacerdote. Lei judaica. A oferta era para ajudar, sim, o templo. Só que o templo foi derribado. E o templo hoje em dia somos nós. O templo de Cristo Jesus. E a oferta não necessariamente deve ser para o templo que Jesus disse. Isso aqui é muito bonito, mas nem pedra sobre pedra ficará aqui. É para pessoas necessitadas. Se você vai doar, é para pessoas. Se a igreja disser assim, ó, eu quero aqui 5.000 reais em doações para ajudar o pobre necessitado, ok. E se você vê que a igreja vai lá e ajuda, ok, seja qual ela for. Agora, na maioria das vezes, você coloca dinheiro lá, sustenta aquele luxo do templo ou do santuário, o que quer que seja, e não vê pessoas necessitadas serem ajudadas pela instituição religiosa. Isso é muito perverso e lamentável. Agora nós temos a possibilidade do Padre Léo, quem conheceu o pai de Léo, a Canção Nova de Santa Catarina,
Inclusive na minha cidade, São João Batista, tem a comunidade Betânia, que ele ajudou a criar, e também em Brusque, para recuperação dos viciados em entorpecentes. Está para ser beatificado. Deve ter feito algum milagre, alguma coisa nesse sentido. Depois ele pode ser até canonizado. E com a beatificação do camarada, o que vai acontecer na minha cidade, lá na Betânia, que eu já quero até mudar o nome do bairro, que se chama Timbezinho, para colocar Betânia. Comércio, comércio e mais comércio. Assim como tem na Amado Paulina, que era considerada a primeira cidade brasileira, agora já não é, porque é a irmã Dulce. Porque a Amado Paulina, ela viveu no Brasil, mas ela é da Itália. E a irmã Dulce, ela nasceu no Brasil e viveu no Brasil, né? Então, tudo é comércio, meus caros. É comércio na Igreja Católica, é comércio na Igreja Protestante. Inclusive, uma vez que eu tive a oportunidade para falar na escola, isso que eu tinha recém me convertido, é um problema, já contei no outro vídeo. Eu estava pensando que eu ia morrer, aí eu orei a Deus, falei em línguas e tal, e aí foi um escândalo e tal. A professora me deu a oportunidade para fazer uma pregação e eu falei uma coisa óbvia, né? Com relação à comercialização da palavra. E ela até concordou. Se na igreja protestante tem, na igreja católica tem, vender crucifixos, vender santinho, vender isso, vender aquilo. E a essência do evangelho. E eu pregar, amar a Deus sobre todas as coisas, é próximo a nós mesmos. Aonde que fica? E Jesus pegando a azorrague para expulsar os cambistas do templo. E aonde fica a adoração só a Deus, e não a padres, ou a madres, ou a freire, a freira, enfim, qualquer esses nomes aí, é muito de nome na igreja católica. E também na igreja evangélica com o nome de pastor, que o camarada deveria ter uma admiração, porque não tem problema de você ter uma admiração por alguém, seja da igreja católica ou da igreja evangélica, admiração, por exemplo, do Padre Léo. O problema é idolatrar o Padre Léo e fazer prece a ele, para que ele venha alcançar alguma dádiva, algum presente de Deus para você, que a única pessoa que pode dar é Jesus. Tudo que pedires em meu nome, ao Pai recebereis, disse Jesus. Não foi o Padre Léo que disse, não foi a Amado Paulina, não foi eu que disse isso, não foi o pastor fulano de tal, o pastor fulano, beltrano, ciclano. Né? Nós temos que ficar o que está na Bíblia, a gente tem que fazer o que está na Bíblia. Milagre não se compra, bênção não se compra. É por livre e espontânea vontade de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Deus utiliza os seus servos para orar para as pessoas serem curadas, mas não cobra nada em troca, não deve cobrar nada em troca, porque como o próprio Cristo disse, se você recebeu de graça, tem que dar de graça. E Deus vai te recompensar. É a mesma coisa que o rico deve ajudar o pobre. Quem empresta para Deus, ele pagará o seu benefício. Mas os ricos são miseráveis. Eles não pagam. Eles não ajudam o pobre se não tiver um interesse por trás. Às vezes tem um interesse político, às vezes tem um interesse religioso, às vezes tem sempre um interesse por trás. Muito lamentável, né? Então tá aí o comentário com relação às ofertas, com relação a dizer, não, só a minha igreja é santa, a minha igreja é correta, porque não pede muito ou não pede. Pede, todas pedem, não adianta. A Congregação Cristã do Brasil não pede dízimo, mas pede lá a oferta voluntária, não sei do que, a oferta voluntária, pede, não adianta. Aí a mãe vai dizer, mas como é que vai sustentar o tempo? Pois é, então não fique pegando mentira, dizendo que não pede, porque pede. Eu não sou contrário de pedir para ajudar a obra, desde que realmente a obra precisa, no sentido do próprio tempo, os gastos corriqueiros do tempo, ou para ajudar o necessitado. Eu sou o contrário, é pedir e não fazer nada no tempo, não ajudar o necessitado, e o pastorzão está lá com um salário 40, 50 mil reais, ou o sacerdote na igreja católica. Isso que eu sou contrário. Por exemplo, lá no Vaticano está cheio de ouro, para quê? Aquelas catedrais, aqueles templos lá do catolicismo, cheio de ouro, para que ouro? Para que ouro? Jesus andava de ouro? Vende aquele ouro, leiloem, faz um leilão daquele ouro, e dê o dinheiro aos pobres. Isso eu ouvi, inclusive, indiretamente, de um professor de sociologia falando isso. Então tem muita avareza dentro da igreja. Tem muito luxo, muita vaidade, muita hipocrisia. Só Deus para ter misericórdia. A igreja somos nós. Quando que nós não tivermos esse entendimento, nós vamos estar brigando, aceitando a picuinha do sistema religioso.
brigando entre igreja católica e igreja protestante, fazendo essas tolices todas. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,